Filhos está no ar, programa da STV, Rede Sesc Senac de televisão, que hoje vai falar sobre agressividade. O que fazer quando crianças e adolescentes começam a se comportar de forma agressiva. Vamos visitar uma família que vive driblando o temperamento forte da filha e descobrir se a violência dos videogames influencia na agressividade da garotada. E para falar sobre o tema de hoje, estamos recebendo aqui no estúdio o médico e psiquiatra Dr. Haim Grunspun, que também é professor de psiquiatria infantil na PUC de São Paulo. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor, a agressividade faz parte da natureza humana? Faz parte da natureza humana e durante a infância ela é bastante intensa. Irmãos, por exemplo, brigam muito. Irmãos que brigam muito se dão bem na vida adulta. Irmãos que não brigam se desconhecem na vida adulta. Existem 2 graus de agressividade que nós consideramos doença. Uma é a impulsividade, é fazer impulsos agressivos, e o outro é a transformação da agressividade em violência, que acontece mais na adolescência. Bom, e agora nós vamos conhecer uma família que anda muito preocupada com as reações temperamentais da filha. A Beatriz adora brincar com a prima Mariana. As duas se dão muito bem, só que de vez em quando... Vovó, olha a Bia aqui, não me deixar em paz, me larga. Esse temperamento forte da Bia deixa a família meio ressabiada. Ela é muito agitada, ela não tem paciência com as coisas, ela não é calma. O que a Marli está dizendo é que a neta tem um jeito agressivo de ser. A Bia, por sinal, tem consciência disso. Eu grito, eu esperro, eu bato na minha mãe, eu faço muita coisa. Aliás, a Bia é um verdadeiro show. Veja só como ela relembra o dia em que a mãe não quis dar a ela um kit de CDs. Eu tava muito nervosa, eu comecei a chorar, o sofá da minha mãe era aqui, esse daqui era aqui. Eu joguei ele pra trás. Eu catei as almofadas, joguei no chão. Tem também um outro episódio em que a Bia quase enlouqueceu a avó. E por causa de um ovo frito. Vai, quero fritar o ovo com gema mole, vó! Vai fritar outro! Minha avó fritou um, colocou um no prato. Minha avó fritou outro. Também não tá com gema mole, não tá saindo gema mole. Terceiro ovo. Vai, esse ovo não tá gema mole. Minha mãe foi lá, fritou, ficou com gema mole, eu coloquei. Tá certo que a Bia conseguiu o que queria, chamar a atenção da mãe, que está grávida de outra menina. Tem a minha gravidez agora, que já está chegando ao final, né? Não sei se pode estar interferindo um pouquinho também. Pode até ser que a chegada da irmã esteja inflamando a agressividade da Bia, mas mesmo assim a avó se preocupa com as reações dela. Falo, nossa, meu Deus, que será, meu Deus, que essa menina vai crescer desse jeito? Como que a gente vai conseguir controlar, né? Eu acho assim, fica um pouco de medo. Já a mãe pensa diferente e por uma razão. A agressividade da Bia não extrapola o ambiente familiar. Eu sempre tenho a preocupação de saber se na escola tá tudo bem, se ela tá sendo agressiva com os amigos. E elas sempre me passam que não. A avó discorda e acha que a filha é muito mole com a neta. Às vezes eu chamo a atenção da minha filha. Falo, Cida, não pode ser tão calma assim. Você tem que reagir, você tem que, sabe, às vezes até dar um tapinha. No meio desse embate, a Beatriz reina tranquila. Quanto mais briga comigo, mais alegre eu fico. Se é verdade ou não, ninguém sabe. O certo é que o jeito despachado da Bia acaba conquistando todos à sua volta. Apesar dessa agressividade, mas eu vejo muito mais qualidade, né, do que isso acaba sendo um detalhe para mim, né, como mãe. Doutor, a agressividade faz parte do desenvolvimento da criança? Faz parte. Nós vimos essas 2 meninas brincando corretamente e a própria mãe diz que ela está chamando atenção e está mesmo. E a avó preocupada de que como é que vai ser? Com a idade ela vai controlar essa agressividade, porque nós temos desenvolvimento da área cerebral que inibe esta agressividade e deixa ela bem socializada. Então, a transformação da agressividade em comportamento social aceitável é o mais comum e o mais frequente. O resto é exceção. Agora, na infância, a agressividade e essa demonstração de agressividade, ela está ligada aos limites que os pais colocam para as crianças? A avó achava que eram os limites, mas não é. Se nós tivermos
um acordo, uma compreensão com a criança, e soubermos que ela pode ser agressiva com o irmão ou com a amiguinha e tem a briga e ficam de bem depois, não tem nenhuma gravidade. É que os pais estão muito impacientes, então acham que devem limitar demais e nem conseguem o suficiente. E como o senhor próprio disse, também está relacionado com chamar a atenção para si. Pois é, como no e caso. conseguem. Agora, o que os pais devem fazer quando a criança tem a atitude agressiva? Não, a agressividade contra pai e mãe não deve ser aceita porque é uma falta de limites muito grande. E as crianças que chegam a esta agressividade devem ser seguras. Não adianta bater, mas segurar. Eu sou mais forte do que você e eu vou te segurar toda vez. Não pode bater em pai e mãe, mas dos irmãos pode. Sei. Mesmo que eles briguem, doutor, porque é uma preocupação do pai ver os dois se engalfinhando, um esbofeteando o outro. O pai faz cara de paisagem nessa hora? Eu mando melhor, mando passar Danone no corpo, escorregar e não tomar partido e não ser juiz. Porque se ele for juiz, ele está errando sempre, nunca está presente quando começou a briga. Entendi. Ele pode dizer, olha, poderá ter um castigo se essa briga for exagerada. Eu não vou castigar um ou outro, os dois não assistem meia hora de televisão. 20 minutos já é um castigo ótimo de não deixar assistir. Entendi. Os castigos, então, são interessantes. Agora, as palmadas podem trazer sequelas? A palmada antigamente era o efeito bom porque controlava a vontade. Hoje em dia, a palmada significa agressão ao corpo, porque é impaciência, cansaço dos pais que descarrega a palmada fora de hora. Então, nós estamos proibindo a palmada porque ela é injusta, porque ela não está ocorrendo no momento certo e não tem o efeito como devia ter e como tinha para desencadear uma obediência suprema. Agora, é necessário canalizar essa agressividade que as crianças têm para alguma coisa construtiva, talvez? Quanto mais conseguirem se habilitar em grupos de crianças que jogam e que brincam nos corredores dos prédios, nos parques, nos jardins, e tiver na escola, desde o pré-primário, que hoje já é oficial na escola, se tiver esporte, se tiver descarga, se tiver dança, ajuda muito a canalizar essa agressividade para o contexto social. Agora, doutor, o senhor falou da normalidade da agressividade entre irmãos. Agora, quando o pai começa a observar que a criança é agressiva também na escola, também com os colegas... Não é o pai que observa, são os professores. Sim, quando isso chega então, a ele. daí, o professor sabe que as crianças brigam, mas quando uma criança é impulsiva, aparece muito na escola. Então, ela não consegue ficar sentada, ela vai, puxa, dá um tapa sem razão nenhuma, e daí tem que se tomar alguma orientação que é mais complexa do que só o dia a dia da disciplina. Entendi. Então, A escola define bem. Aquela agressividade normal de irmãos que brigam, de um amigo ou outro que briga, não há motivo para preocupação. E a não escola não se preocupa. Nem a escola os pais. sabe o limite. Todas as escolas. Todas, desde as mais periféricas até as mais sofisticadas com orientadores, reconhecem a impulsividade da criança. Hora do intervalo. Daqui a pouco, voltamos com a agressividade na adolescência. Estamos de volta com Filhos, hoje falando sobre agressividade. Quem está conversando conosco é o psiquiatra Dr. Haim Grunspun. Doutor Haim, na adolescência, é natural a agressividade surgir, aflorar? Se não for bem canalizada, cada vez mais nós estamos verificando que há uma transformação da agressividade natural em violência. Violência é uma patologia, destruir por destruir, e não aceitar as situações de códigos, de ética, de moral. Então, é um grande risco de nós precisarmos lutar contra a violência e precisamos canalizar a agressividade dos adolescentes. Dentro da situação de adolescente, essa agressividade se transforma mais quando estão em grupo.
podem estar muito bem sozinhos e bem comportados, estando em grupo, estando com a gangue, eles se tornam violentos por uma contaminação que cada vez está mais difundida. É uma epidemia de violência e ela pega muito. E, doutor, o consumo de drogas, ele pode estar ligado a essa agressividade na adolescência? Pois é. O consumo de drogas é uma violência. E eu digo se contagia, porque é uma violência passiva. A violência não é obrigatoriamente enfrentar com soco e pontapé a sociedade. Mas enfrentar a família e a sociedade usando drogas, hoje é tipicamente violência. Então, quando nós falamos a respeito de agressividade e violência, podemos incluir e devemos incluir as drogas, porque encontrando as causas de verdade e não dar cada causa um efeito, não existe esta correlação de que não é consumismo, não é a droga já é violência, por esta contaminação exagerada, e tratamento da violência e da droga é o mesmo tratamento. Entendi. Agora, doutor, como os pais, então, vão lidar com a agressividade do filho adolescente? O filho adolescente só desafia os pais para encontrar a sua identidade. Raramente, mesmo nos mais violentos, criminosos até adolescentes, e nós trabalhamos bastante com isso no passado, ninguém vai agredir a mãe. Precisa ser muito patológico, e tem assassinato de mãe, de pai. Mas todos os que declaram que querem ajudar a mãe, que cometem crimes na rua para ajudar a mãe, para ajudar mais a mãe do que o pai. Sim. Então, a ligação com a mãe é uma ligação, mesmo com brigas e desafios, de muito cuidado e de muito acerto interno no sentido afetivo humano, que os outros animais não têm, porque abandonam totalmente o grupo dos animais mesmo, a não ser os grandes bandos. Mas aí os pais observam, ou pelo menos desconfiam, que o filho está agressivo além da normalidade da adolescência. Qual é o caminho? É a conversa, doutor? É o exemplo? O pai agressivo acaba deixando o filho agressivo? Nós dizemos que pais violentos deixam filhos violentos. Mas pais violentos também. É a comunidade violenta que transmite. Então, nós estamos num círculo vicioso que o indivíduo transmite para a comunidade e a comunidade transmite para ele. E nós temos duas situações no mundo inteiro igual. A lei do silêncio por medo desta violência, e isto se transformando em violência, porque alimenta a violência. Então, a denúncia, tudo isso não existe no mundo, não existe quem acuse de verdade a violência. Então, o silêncio passivo por um certo medo social é que alimenta a violência. E nós teremos que encontrar situações de superarmos este medo da violência que gera violência. Hora do intervalo, daqui a pouco vamos falar sobre jogos eletrônicos e agressividade. Filhos está de volta, hoje falando sobre agressividade. E agora vamos até o Shopping Day em São Paulo para saber se os jogos eletrônicos estimulam a agressividade da garotada. Quando você vê 3, você bate nele, rapidinho, antes que ele volte pro seu lugar. O que é mais divertido nesse jogo? Matar os caras que estão do seu lado e tirar um sal da cara deles. E qual nível você já conseguiu chegar? Consegui chegar no último. No último nível? Sim, Matou todo mundo? matei. Se a gente não deixar eles jogarem, brincarem com esse tipo de jogos, eles não têm como eles extravasar. Eu passo o dia inteiro na escola e quando eu ia jogar lá eu ficava até menos estressado. Voltava para casa mais calmo. Fico meio agressivo na hora do jogo. Gera um pouquinho de violência, né? Da forma que a gente joga e da forma que a gente acaba batendo na máquina. A gente ouve falar que as crianças ficam agressivas, né? Porque tem os jogos de luta, umas coisas de combate, assim. A criança, ela pega esse instinto
violento através de jogos, sim. Eu até acho que isso prejudica na formação futura. Eu nunca percebi nada nele. Que ele muda o comportamento depois que ele joga, eu nunca percebi nada. Eu entendo que ali é só no jogo, entendeu? Na vida real é outra coisa, entendeu? É completamente outra realidade. Se tiver que ser agressivo, que seja aqui, então. Ah, que seja no videogame. Comigo nem pensar. Doutor, os jogos eletrônicos extravasam a agressividade da criança? Não sei se extravasam, mas elas não são, todos os jogos, desde o videogame que crianças começam precocemente como essas crianças, até os jogos eletrônicos das LAN house, nós não temos um acompanhamento de causa e efeito, não tivemos nunca epidemia, nem na Coreia, nem no Japão, onde tem a menor criminalidade e a menor delinquência. E nós temos, com essa criança, disse nesse jogo, quando é que... O que acontece? Passar de fase. Ele não está com a violência como o artefato fundamental, mas é o passar de fase, tem que passar por isso e passa várias vezes e separa nitidamente da realidade. Então, nós temos na criança pequena o que nós chamamos de realidade virtual, que o adulto não entende muito. É a gente entrar dentro do jogo. O melhor exemplo é o filme Matrix, de que nós entramos dentro do jogo e estamos lá dentro. E quando saímos é um outro mundo. Então, o mundo real é bem separado. Piaget, que já foi o descobridor há 60, 70 anos da forma do intelecto humano, descobriu que a criança passa por uma realidade, a construção da realidade, e uma realidade virtual. Então, assim, ele separa. As crianças não adianta dizer não, porque as crianças no mundo inteiro jogam videogame e depois jogam jogos de computador. As crianças pequenas conseguem se desenvolver bem com esses jogos. Então, não adianta dizer que pode fazer mal, porque se todos jogam, não terá mais crianças que não tenham videogame na sua vida e tenham passado e não são, como a mãe mesmo diz, mais agressivos ou mais violentos ou mais impulsivos. Agora, doutor, por outro lado, assistir a tantas cenas onde, por exemplo, se arranca a cabeça de uma personagem, mesmo no mundo virtual, não banaliza a violência e sim não sua agressividade para a criança? Não banaliza dentro do virtual, porque não é pessoa. Entendi. Mas as crianças desmaiam. Na hora de ter uma dúvida com adolescentes, eu digo, vai fazer um exame de sangue para ver se ele é violento. E ele desmaia na hora que vão fazer um exame de sangue banal nele. Sei. Então, isso já é uma prova de que não tem violência, não ama o sangue, não quer derramar o sangue. E eu peço para matar a galinha, que todas as mães sempre mataram as galinhas. E nenhuma adolescente que joga bem e mata, consegue matar uma galinha. E era o mais comum do ser humano, para sobreviver até. Então, eu peço para ver quanto esta violência existe. Sempre se acusou o videogame porque os pais não sabem jogar, não entendem, e é uma cultura nova em que os filhos estão na frente dos pais, no computador e no videogame. E agora nós temos 3 aspectos importantes do videogame que eu estou mostrando para os pais ficarem mais tranquilos. Um aspecto é de que uma grande universidade, e repetido em vários lugares do mundo já, mostram que a criança que joga videogame tem uma melhor percepção com a visão, tem mais rapidez de percepção e mais rapidez de observação. Isso já está provado, diferente das outras acusações que nunca foram provadas. A segunda, curiosamente, nós soubemos de que o grande futuro de toda a cirurgia é laparoscopia. Por enquanto, a laparoscopia é introduzir uma agulha e fazer a cirurgia com um aparelho igual ao videogame, em que o médico corta, o médico disseca, o médico dá nó. Então, é uma nova tecnologia que
está difundida. Certo. E numa universidade fizeram um programa de que os médicos cirurgiões jogassem videogame 3 ou 4 horas por semana. Para melhorar e na eles cirurgia. melhoraram o número de acertos, é que sempre acertam. Certo. Só que 30% mais rápido conseguiram mexer na cirurgia. Entendi. E o terceiro aspecto, que nós nem sabemos como isto está sendo tendo repercussão, alguns eu já estou provando, de que em qualquer área de comunicação, área de economia, área de sociais, para arrumar emprego se faz dinâmica de grupo. Porque todo mundo já tem diploma, todo mundo tem pós-graduação, todo mundo sabe inglês. E se faz uma dinâmica de grupo que querem o quê? Estratégia, criatividade, iniciativa, solução rápida, e não mais a faculdade só que ele fez o curso. E o jogo E as eletrônico? crianças que estão jogando videogame me dizem, depois de adultos, de que eles estão aproveitando porque esta situação se repete hoje na vida real. E não há o perigo do vício, doutor? Muito. Então, nós não sabíamos também, porque jogo patológico era característico de adultos com cassinos, com snooker, com carteado. Estes adultos tinham jogo patológico e perdiam fortunas da família inteira. E a gente conhece o perfil. E agora, sem essas características de grana, de perder fortunas, o videogame e os jogos eletrônicos se tornam um jogo patológico igual a do adulto. Então, como é que se descobre? Como é que os pais descobrem? É que a criança fica muito tensa jogando e fica muito tensa não jogando. Então, porque é muito prazeroso jogar para a criança. E o jogo patológico, ele só tem a aflição de ir até lá, achando que lá vai estar bem, e ele fica com tensão lá, e em casa também fica com tensão, jogando ou não jogando. Portanto, não é evitar, mas ficar extremamente atento para que não vicie. E especialmente, como tem um custo, quando com crianças boas, familiares, legais, que sempre se comportaram bem, começa a assumir um dinheiro, um objeto, ficar sabendo que ele poderá estar entrando em jogo patológico porque precisa custear isso. E as crianças pedem ajuda do psicólogo porque sentem que estão desencaminhadas e elas sentem que estão fazendo furtos para poder satisfazer o que é um jogo patológico ou vício. Doutor Raim, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa Filhos. Agradeço ao teu público também, foi muito gentil de tua parte. E o programa Filhos vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, acesse o nosso site. O endereço é www.redestv.com.br. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.